A injustiça tem que aparecer tal como é e ser removida, para que não prolifere. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu vou continuar estudando com vocês um pouco deste livro aqui, o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho estudado esse material há algum tempo, e por algum tempo, e especialmente no capítulo 7, nós temos ali a igreja falando a respeito dos processos disciplinares em seu meio. Esse é um assunto assim um pouco incômodo, porque é ruim ter que lidar com disciplina, e aqui no caso disciplina tem um sentido negativo de punição, de exclusão, de questões relacionadas a problemas, injustiças, equívocos, erros da parte de pessoas dentro da igreja. Então isso não é uma coisa assim muito gostosa que a gente tenha prazer em realizar, mas de qualquer forma, aqui está colocado no Manual da Igreja, nessa edição aqui de 2015, na página 59, justamente essa frase que é o título do meu vídeo. A injustiça, venha ela de onde vier, seja ela qual for, ela tem que aparecer tal como ela é. Isso é importante, que a injustiça seja claramente identificada, claramente trazida a uma discussão, a uma comissão, a uma situação, e ser removida. Então, quando existe ali uma injustiça, essa injustiça tem que ser removida. Qual é o objetivo disso? É para que ela não prolifere. Então percebam o seguinte, eu, Ezequiel Gomes, tenho me manifestado já há algum tempo em relação a algo que eu considero uma injustiça dentro da igreja, em função do meu desligamento do ministério. Antes de eu me aprofundar nessa questão, eu gostaria de dizer que existem algumas pessoas que pretendem interpretar a minha reação de uma forma assim muito psicologizada, se eu posso usar esse termo. Muito assim, como se o Ezequiel estivesse assim muito magoado, muito frustrado, muito triste, com muita raiva, e aí tentando agora reclamar, brigar, difamar, punir, alguma coisa nessa direção assim, as pessoas aí que cometeram o que cometeram e tal, sem entrar muito no mérito, se fizeram certo ou errado. Algumas pessoas demonstram um entendimento dessa natureza em algumas críticas em relação a algumas coisas que eu tenho falado e apontado, e a gente está só no começo de falar e começar a apontar algumas coisas nessa questão. Mas já há algum tempo eu tenho trazido esses assuntos à baila, de uma forma assim bem paulatina, bem diluída, até para não criar justamente esse clima de briga, de estresse, de tristeza. Tudo isso na minha vida, em grande medida, já foi superado. Essa primeira reação assim mais triste, mais revoltada, mais chateada, isso basicamente é uma coisa que a gente tem que superar, porque senão a gente não consegue trabalhar, não consegue comer, não consegue se relacionar, não consegue viver, e basicamente a gente tem que ir para frente apesar do grande dano, da grande injustiça, porque no caso assim, a injustiça que foi feita a mim, ela é praticamente irreparável. Mesmo que fosse tentar se consertar essa injustiça, isso demandaria sim uma ampla maturidade, uma ampla honestidade e transparência, que cada vez mais eu percebo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, naquilo que ela é representada por alguns líderes, especialmente pelos líderes imediatamente responsáveis por essa situação, ela não está assim muito afim de tratar a questão com honestidade, com transparência, com diálogo, com resolução. E isso, de fato, acaba exacerbando em mim alguns sentimentos assim negativos. Entretanto, inclusive eu decidi trazer esse assunto somente a partir de um momento em diante, justamente para evitar reagir naquele momento inicial que a gente fica mais chateado, o que é compreensível também, eu acho que qualquer um pode compreender. Até porque uma outra coisa importante de vocês entenderem, eu considero essa situação toda assim, extremamente injusta,
Não exatamente por causa da perda de um emprego. Primeiro, o ministério não é emprego. Segundo, o que eu perdi não foi um emprego. O que eu perdi foi uma vocação e um chamado que Deus me fez e a igreja me fez em função da decisão de pessoas que não representaram o que a igreja pensa, o que a igreja diz, o que a igreja ensina e como a igreja orienta que se resolvam problemas no seu próprio meio. Isso é importante de cada um de vocês entenderem. O processo todo do meu desligamento do ministério foi um processo que não seguiu critérios mínimos estabelecidos no Manual da Igreja, no livro de praxes, na própria Bíblia, no próprio Espírito de Profecia e etc. Então é dentro desta situação que eu trago as minhas críticas, que eu trago a minha reação, e inclusive a trago fundamentada no Manual da Igreja. A injustiça tem que aparecer tal qual ela é, e ela deve ser removida para que não prolifere. Eu não tenho o poder absoluto de remover essa injustiça para que ela não prolifere. Mas eu vou fazer a minha parte dentro do espírito do que o Manual da Igreja orienta para resolver esse problema. E assim, esse problema ele tem assim causado um transtorno, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas que me escrevem dizendo assim, poxa Ezequiel, que situação injusta, que situação equivocada, que situação ruim, não tem nada que se possa fazer. E assim, desde que isso estava começando a acontecer, eu reagi a esta situação, obviamente diante das pessoas de quem de direito, né? Depois eu ampliei um pouquinho mais a gama das pessoas que deveriam estar conscientes do que estava acontecendo. E até assim, os vídeos que eu tenho feito agora em público são uma ampliação um pouquinho maior dessa situação para que cada um realmente venha a tomar consciência do que aconteceu ou do que não aconteceu. O que vai resultar de tudo isso? Eu não sei, o resultado de tudo isso depende de você que está vendo, você que está ouvindo. Seja você alguém envolvido com o que aconteceu, ou simplesmente um espectador e espectadora do que aconteceu. Então depende um pouco da postura de cada um de nós. Nós vamos nos calar, nós vamos falar, nós vamos aceitar as coisas que foram feitas mal feitas, ou nós vamos cobrar respostas, e nós vamos cobrar mudanças, e nós vamos pedir, né, que a organização se manifeste. Isso não depende simplesmente de mim. Eu tenho pedido manifestações das pessoas, da organização há muito tempo. E não tenho recebido nenhuma. E inclusive é por isso que isso está chegando a público. Porque se eu tivesse recebido respostas e essas respostas fossem corretas e coerentes, ok, esses vídeos inclusive nem existiriam. De qualquer forma, o objetivo da minha parte é este que está em harmonia com o Manual da Igreja. É trazer a injustiça tal qual ela aconteceu, para que ela possa ser removida, que ela possa não ser repetida, para que ela não prolifere, ok? Então assim, olha, a continuação desse texto no Manual da Igreja cita Mateus 18, verso 18, onde Jesus diz, né, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então o Manual da Igreja faz essa citação bíblica, e aí eles dizem o seguinte: essas palavras de Cristo conservaram sua autoridade em todos os tempos. A Igreja foi conferido o poder de agir em lugar de Cristo. É a agência de Deus para a conservação da ordem e disciplina em seu povo. Entre seu povo. A ela o Senhor delegou poderes para resolver todas as questões concernentes à sua prosperidade, pureza e ordem. Sobre ela impôs a responsabilidade de excluir de sua comunidade os que dela são indignos, os que por seu procedimento anticristão acarretam desonra para a causa da verdade. Tudo quanto a Igreja fizer em conformidade com as instruções dadas na Palavra de Deus será sancionado no céu. O que acontece aqui basicamente é o seguinte: esse ponto do Manual da Igreja está lidando com o fenômeno da disciplina, da exclusão e tal, e não diretamente do afastamento do ministério. Entretanto, isso aqui acaba se aplicando, porque o que é a exclusão o que é o afastamento do ministério se não uma exclusão? Uma disciplina, inclusive uma disciplina extremamente rigorosa e severa. Então a gente tem que avaliar o seguinte:
quer queira ou quer não queira, o que acontece é o seguinte: a igreja, a instituição, a comissão diretiva da Associação Central Sul-Rio-Grandense votou a exclusão de Ezequiel Gomes do ministério. Agora veja como que o Manual da Igreja coloca essa questão de exclusão, que inclusive é a responsabilidade da Igreja excluir de sua comunidade os que delas são indignos e por seu procedimento anticristão acarretam desonra à causa da verdade. Agora, aqui a coisa começa a ficar um pouco complicada, porque veja, eu sustento que eu não cometi absolutamente nada que justificasse ser identificado nesses termos pela comissão da igreja, certo? Então percebam o seguinte: eu não cometi nenhum ato indigno ao ir me manifestar lá contra o governo de Dilma Rousseff. Ok? Não tive nenhum procedimento anticristão naquela postura. Não desonrei a causa da verdade. Portanto, eu não concordo que o meu processo de desligamento do ministério foi feito em conformidade com as instruções da palavra de Deus e nem foi sancionada pelo céu, ok? Isso é importante, assim, esse é o meu apelo, essa é a minha posição, e é por isso que eu digo que eu estou trazendo a injustiça para que ela apareça tal qual ela é, porque isso acarretou dano sobre a minha vida, de maneira a que, inclusive pessoas aí heréticas, dentro do Adventismo do Sétimo Dia, me consideram uma pessoa indigna porque fui afastado do ministério. Então veja que uma decisão de uma comissão tem implicações na vida de uma pessoa que vão muito além de uma questão de emprego, de dinheiro, de sustento, que também já são graves o suficiente. Mas percebam que a coisa, assim, ela é bastante complicada. E é a partir daqui que eu gostaria de inverter esse texto. Eu não vou aplicar esse texto a mim, porque se alguém quiser dizer que eu me manifestei de uma forma indigna, anticristã e desonrei a causa da verdade, eu gostaria de encontrar os fundamentos para essa afirmação. Esses fundamentos podem ser tirados da Bíblia, do Espírito de Profecia, do Manual da Igreja, do Livro de Praxes, e até hoje eu não encontrei. Então, tipo assim, simplesmente não encontro. Agora, eu gostaria de lançar essas acusações contra aqueles que injustamente me desligaram do ministério. Então, eu gostaria de dizer que essas pessoas agiram de forma indigna, agiram de forma anticristã e desonraram a causa da verdade. E por que eu digo isso? Conforme eu já expliquei nos últimos vídeos que eu fiz aí, a respeito da questão dos critérios para a disciplina, a partir das questões assim da autoridade de se estabelecer provas de discipulado e comunhão, é muito claro no Manual da Igreja que somente a Assembleia da Conferência Geral pode criar provas de comunhão. Eu fui desligado da obra por uma prova de comunhão que não existe no Manual da Igreja. O Manual da Igreja não prevê a sanção de disciplina ou exclusão para pessoas que se manifestem politicamente contra governos corruptos. Ok? Ponto. Sendo assim, quem me desligou agiu de forma indigna. Quem me desligou agiu de forma anticristã e desonrou a causa da verdade. Até porque o Manual da Igreja estabelece algumas questões interessantes a respeito do processo de disciplina dentro da igreja. Então, assim, perceba que, por exemplo, o Manual da Igreja diz que os membros da igreja eles têm direitos fundamentais dentro do processo de disciplina. Na página 67 do manual se diz o seguinte: os membros têm o direito fundamental de ser previamente notificados da reunião e o direito de ser ouvidos em defesa própria, apresentar provas e apontar testemunhas. Nenhuma igreja deve votar a disciplina de um membro em circunstâncias que o privem desses direitos. Será feita uma notificação por escrito pelo menos 2 semanas antes da reunião, incluindo as razões para a reunião disciplinar. Vejam bem, eu fui numa manifestação contra o governo de Dilma Rousseff num domingo, fui notificado de que haveria uma comissão diretiva
a ser realizada na quarta-feira, isso me foi avisado na terça-feira. Então veja bem, no domingo eu fui na manifestação, segunda-feira saiu a minha foto no jornal, terça-feira eu fui chamado lá no escritório do presidente da associação, dizendo que naquele mesmo dia haveria uma comissão ministerial e no dia seguinte uma comissão diretiva. Não fui notificado por escrito de nenhum processo disciplinar, nenhuma razão. A razão que foi dada ali foi a foto no jornal, e foi uma razão dada de boca. E simplesmente em 2 dias, o Manual da Igreja diz que isso deve ser feito em 2 semanas, essa notificação, e nunca uma pessoa pode ser disciplinada sem ter direito a se defender. Isso é uma coisa importantíssima, né? Isso é um direito fundamental. Inclusive, o próprio texto do Manual da Igreja, não sei se vocês vão conseguir ler aí, diz aí, né? Direitos fundamentais do membro. Sou membro da igreja, sou líder da igreja. Então eu tinha o direito fundamental de ser ouvido em minha própria defesa. E esse direito me foi negado pela comissão diretiva da Associação Central Sul-Rio-Grandense. É por isso que não considero sancionada pelo céu a decisão tomada por esta comissão diretiva. E até hoje não encontrei respostas dos líderes desta comissão ou dos membros desta comissão que pudessem justificar a sua atitude com base nas nossas fontes de autoridade. Nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, nem no Manual da Igreja, nem no livro de praxes administrativas e eclesiásticas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é por isso que eu estou reagindo, e ainda vou reagir muito mais, à injustiça que me foi feita dentro desse contexto. Mas não faço movido pelo desejo de vingança ou retaliação, mas o meu desejo é o seguinte, que a injustiça apareça tal qual ela é e seja removida, para que ela não prolifere.